Esta gravação foi feita no Congresso MV, a terceira mensagem angélica, em dezembro de 2016 em Santa Isabel, São Paulo. Você poderá encontrar mais recursos como este em congressomv.org/blog. Nós vamos descobrir por que Jesus não veio ainda e se nós estamos pregando o Evangelho eterno. Será que estamos pregando o Evangelho eterno? Nós vamos também trabalhar os principais ataques que as três mensagens angélicas sofreram, desde 1888 até os dias de hoje. Vamos lá então, meus irmãos. Bom, o nome da pregação já é bem sugestiva, né? O grande engano. Como Satanás conseguiu anular a pregação do Evangelho. Como assim, Daniel? Anular a pregação do Evangelho? Nós estamos vendo igrejas crescendo, pessoas sendo batizadas, né? Na África agora a gente viu um tempo atrás aí 100 mil pessoas sendo batizadas. Não é verdade? Às vezes estão tomando banho. Então, mas que história é essa, né? Como assim? Será que nós estamos comprando gato por lebre? Né? Tá. Lá. Então, Lá o bichano. não, isso é lebre, entendeu? Será que nós estamos comprando gato por lebre? Será? Irmãos, todos nós aqui, nós estamos unidos, juntos, sempre em oração, aos sábados, às quartas à noite, domingo. Por quê? O que nós todos queremos e almejamos para a nossa vida? A volta de Jesus. Jesus vai voltar independente do jeito. Todos queremos que Jesus volte. Mas é o nosso sonho, a nossa motivação, certo? É aquilo que nós queremos como igreja, como pessoas, como cristãos. Só que para Jesus voltar, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender a regra do jogo. Eu coloquei aqui duas imagens, que são bem conhecidas de todos. Um jogo de futebol e um portão. Por quê? Vamos supor, tá? Eu vou trazer o exemplo aqui porque o nosso país é um país conhecido por futebol. Vamos supor que nós fomos entrar num jogo de futebol, tá ali, estamos parados na frente, tá a bola, o juiz apita, eu pego a bola, eu coloco embaixo do braço e saio correndo. E entro dentro do gol e saio aqui vibrando. Eu fiz gol? Futebol. Futebol. A regra não. A regra não é essa. Não, mas a regra diz que eu tenho que botar a bola dentro do gol. Não desse jeito. Não desse jeito. Por quê? Porque tem regra, né? Tem regra. Se eu quiser entrar em algum lugar, por exemplo, eu sou um estranho, eu não sei de Congresso MV, eu não sei de nada, eu bato ali na frente do portão. O que está acontecendo aí? O Congresso, eu quero entrar. Pode entrar? Por quê? Pode, agora tem que seguir a regra. Então, mas assim, tem que ter feito a inscrição, entendeu? Eu quero entrar, por exemplo, num prédio de condomínio. Né? Os irmãos moram lá no prédio de condomínio e eu quero entrar. Eu quero ir lá, quero entrar. Eu posso entrar? Por que não? Porque tem regra. Então nós temos que entender a regra do nosso jogo, que nós estamos aqui hoje no mundo. Quando nós lemos lá, irmãos, Mateus 24:14, que diz o seguinte: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ou seja, há uma necessidade básica e clara nas escrituras de que nós temos que o quê? Pregar o evangelho. Ele tem que ser pregado, certo? Pacífico. Apocalipse 14:6 diz o que é o seguinte: eu vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o que na mão? O evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povo. Mas o que é o evangelho, meus irmãos? O que é o evangelho? Romanos 1,16 diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o quê? Poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Mas, irmãos, esse evangelho, né, que a gente prega, que a gente vive, que a gente canta, que a gente... ele vem para nos salvar de quê? Mateus 1:21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas o que é pecado? Esse povo aqui está uma bênção só, está todo mundo tudo na ponta da língua, afiado. Fé e obras. É necessário que saibamos o que é pecado para que possamos livrar-nos do seu poder. O que o Espírito de Profecia ele está nos falando? Eu tenho que primeiro saber o que é pecado para mim poder me livrar dele.
João diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Temos aqui o quê? Verdadeira definição do pecado, que é o quê? Transgressão da lei. Mas o que acontece quando eu me arrependo dos meus pecados? Quantas vezes... Amém, irmão. Quantas vezes o pecador é incentivado a abandonar os pecados e ir a Jesus? Será, porém, que o mensageiro que quis conduzi-lo a Cristo indicou corretamente o caminho? Olha essa pergunta que ela está fazendo. Será que, porém, que o mensageiro que quis conduzi-lo a Cristo indicou corretamente o caminho? Significa que, provavelmente, nós teríamos mensageiros que nos indicariam um outro caminho. Apontou ele claramente para o fato de que pecado é a transgressão da lei? Será que o guia, o líder, a pessoa que está dando estudo bíblico, que está sendo o teu instrutor, ele está te ensinando corretamente de que o pecado é a transgressão da lei e que o pecador precisa arrepender-se e abandonar a transgressão dos mandamentos de Deus? Perdão dos pecados não é simplesmente eu chegar em casa, eu dar um tapa na minha esposa, meu amor, desculpa, tá? Aí eu volto no outro dia, eu chego em casa de novo estressado com o trânsito, eu bato nela, meu amor, desculpa, tá? Aí no outro dia eu chego estressado por algum outro motivo, dou outro tapa nela. Eu me arrependi do meu pecado? Não? Ninguém aceita isso aqui, né? Se nós não aceitamos, por que Deus tem que aceitar? Mas, irmãos, o que acontece? Tá? O que acontece quando eu me arrependo e abandono o pecado? Ó, lá em Atos 13:19, eu adoro esses versos aqui. Diz o seguinte, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Isso aqui é outra pregação até, não vou nem entrar nesse mérito. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Irmãos, evangelho é o quê? Evangelho é a restauração do homem em quê? Estão percebendo que eu estou construindo uma casa? Estamos construindo um alicerce, certo? Depois que nós construímos o alicerce, as paredes são construídas aonde? Fora do alicerce ou não? Em cima do alicerce, né? Então nós estamos construindo um alicerce aqui. O que é essa restauração? Restauração de quê? Ó? Educação. O tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção. A restauração de quê, irmãos? Da imagem de Deus na alma humana. Isso é restauração. Desde a primeira sugestão de esperança na sentença pronunciada no Éden, primeira profecia lá no Éden, até aquela última gloriosa promessa do Apocalipse, ou seja, de capa a capa, a Bíblia inteira, o empenho de cada livro e passagem da Bíblia é o quê? É o desdobramento deste maravilhoso tema. O que, irmãos? O erguimento do homem, ou seja, o poder de Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho é o que, irmãos? É a restauração do homem, a imagem que foi perdida onde? No Éden. Isso é evangelho. Como foi completo o sacrifício feito em nosso favor, o sacrifício de Cristo, ele foi completo? Foi, né? Maravilhoso e supremo. Da mesma forma como ele foi completo, assim o que? Pode ser a nossa restauração. Isso está escrito, né? Pode ser, é isso? Não. Deve. A nossa restauração, ela deve ser a nossa restauração do aviltamento do pecado. Nenhum ato de impiedade será desculpado pela lei de Deus. Nenhum. A ética do evangelho não reconhece nenhuma norma, senão a perfeição do caráter divino. Mas, irmãos, até que ponto nós temos que ser restaurados? Qual que é o ponto? Qual o limite? Efésios 4:13. Não, nós. Qual que é o ponto? Até que todos cheguemos à unidade da fé.
e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e estatura mais ou menos de Cristo, né? É completo. É completo. Mas espera aí, Daniel. Jesus era filho de Deus, nascido do Espírito Santo. Nós não. Então não dá para chegar onde ele chegou, né? Esse que diz? E qual é a norma que ele coloca ante todos que nele creem? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Como Deus é perfeito em sua, assim pode também o homem ser perfeito na sua. A perfeição que nos é requerida, irmãos, é dentro da nossa esfera. É dentro da nossa. Eu já vi irmãos acusando aos irmãos que creem na vitória sobre o pecado, dizendo o seguinte, que nós estamos pregando o panteísmo. Porque se eu quero ser perfeito como Cristo, então eu estou me igualando a Deus. Estão entendendo a linha de raciocínio? Se eu quero ser perfeito, eu estou me igualando a Deus, e isso é panteísmo. Percebam os argumentos. Muito, é terrível. Irmã, guarde de cabeça que eu não... Eu acho que sim. Conselho sobre educação. Nada, minha irmã. Mas, meus irmãos, por que essa preocupação com perfeição, né? Por que Satanás... Porque Satanás, irmãos, ele fez acusações contra Deus, certo? Fez acusações. A primeira era de que ele era mau, de que não se importava com suas criaturas, mas essa acusação ela foi deposta onde? Na cruz. A segunda grande acusação que ele fez é essa aqui, ó. Satanás declarou que demonstraria ante os mundos criados por Deus e perante as inteligências celestiais que é possível guardar a lei de Deus, né? Que é impossível guardar a lei de Deus. Quando houve a queda, ele disse assim, eu vou mostrar para vocês que não dá para cumprir. Deus é mau. Ele cria um conjunto de regras que as suas criaturas não podem cumprir. Foi isso que ele fez. Mas a acusação, irmãos, ela foi feita contra Adão no Éden, né? Não, essa acusação de que não dá para guardar a lei foi feita para Adão. Alguém já ouviu isso? Já, né? Que a acusação foi feita contra Adão. Satanás declara que é impossível aos filhos e filhas de Adão. Sabe por que as pessoas dizem que a acusação foi feita contra Adão? Para justificar um pré-lapsarianismo de Cristo. Nós não temos que ser igual a Cristo. Cristo veio para mostrar que Adão não precisava ter caído. Não nós. A gente caiu, não tem mais o que fazer. Essa é a linha de raciocínio. Só que esse é um dos textos, tá? Eu tenho comigo assim uns 16 textos, mais ou menos, que falam exatamente isso aqui. Satanás declara que é impossível aos filhos e filhas de Adão. A acusação foi feita contra mim e contra você. Estão entendendo? É nós que estamos em pauta, não é Adão. E por isso acusou a Deus de falta de sabedoria e amor. Se não poderiam cumprir a lei, então a falha estaria onde? Em Deus. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Adão, por que tu comeste da fruta? Ah, Senhor, meu pai, porque a mulher que tu criaste me deu. Eva, por que tu comeu a fruta? Ah, Senhor, porque a serpente que tu criaste me deu. Por que nós pecamos? Ah, Senhor, eu pequei porque a natureza pecaminosa que tu me deu me faz fazer isso. Estão entendendo o conceito? Tudo se repete? Homens que se encontram sob o controle de Satanás repetem as acusações contra Deus, afirmando que os homens não podem o quê? Cumprir a lei de Deus, seremos sempre pecadores. Não sou eu que estou dizendo, tá, irmãos? É o Espírito de Profecia que está dizendo. Quando homens afirmam que é impossível deixar de pecar, eles estão sendo usados por Satanás. Satanás. Mas como, Daniel? Irmãos, é só nós nos lembrarmos. A história de Pedro. Pedro um dia ele foi lá, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo, lembra? Quem dizem que eu sou? Você é o Cristo, Filho de Deus. Eu te digo em verdade que não foi tu que falou isso, foi o Espírito Santo. Dias depois, o que ele disse para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Quando nós não vigiamos, se nós não vigiamos, nós podemos ser usados por Satanás, sim. O que Deus ele quer de nós, irmãos? O que Deus espera de nós? O Senhor requer nesse tempo o mesmo que ele requereu de Adão no Éden. Perfeita obediência à lei de Deus.
Precisamos ter justiça sem um defeito e sem uma mancha. É isso que Deus requer de nós hoje. Aí, meus irmãos, com base nisso tudo, né, que eu mostrei para vocês até agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O evangelho que não prega a restauração do homem à imagem de Deus pode ser considerado o evangelho eterno? Não. Pode ser um evangelho, mas não o eterno. Não o evangelho aquele que temos que pregar lá em Apocalipse 14. Evangelho que não prega a restauração não é evangelho eterno. Não é. O evangelho que só prega o amor, a graça, de que não precisamos ficar presos na lei, de que Deus entende tudo, aceita tudo, que vamos pecar até o final, é o evangelho eterno? Não. Pergunto de novo. Hoje, tá? Hoje, todos aqui sabem a forma como muitos estudos bíblicos têm sido conduzidos ao redor do mundo. Tá? Pessoas vão lá, dão estudos bíblicos, às vezes a pessoa com 4, 5, 6 estudos bíblicos, apelo, tibum. Fila, o próximo, tibum. Pergunto para vocês. Vamos supor que a igreja adventista hoje ela pegasse e fizesse um mutirão, todo mundo junto, e nós batizássemos o mundo inteiro, os 7 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje, da forma como está sendo feita. Jesus voltaria? Por quê? Não é o evangelho eterno. Não é, exatamente, irmão, nós não estamos pregando o que? O evangelho eterno. Eu não estou dizendo para as pessoas, meu irmão, essa criatura terrível que nós somos, ela pode ser mudada. Mesmo em carne pecaminosa, Deus pode nos conceder poder para honrar o seu nome. Nós temos e podemos que mudar, nós temos como mudar. Você que é um bêbado, você pode deixar de ser bêbado. Você que é homossexual, você pode deixar de ser homossexual. E assim vai. Isso é restauração. Se eu não prego isso, eu não estou pregando o quê? O evangelho eterno. Logo, se o evangelho é a restauração completa do ser humano, a imagem que foi perdida no Éden, e perfeita obediência à sua lei, o que Satanás deve fazer para prolongar o seu tempo de vida e retardar a volta de Cristo? Vamos fazer um brainstorm aqui. Vamos supor que vocês foram convocados para fazer parte do conselho de Satanás. Ele está aqui, gente, eu quero ficar mais tempo na Terra. O que eu tenho que fazer? Como? Enganando. Dentro de tudo isso que... Você dizia a verdade. Isso. Pregando o quê? Um outro evangelho. Eu mostro um caminho gostoso, simples e fácil. Nosso caminho é esse aqui. É o do barro, é o caminho estreito. É esse mesmo. Aquilo ali, aquilo ali não tá funcionando. É aquele... Amém, irmão, é isso aí mesmo. É o caminho estreito. Se eu quero atrapalhar... É isso aí. Se eu quero atrapalhar a volta de Cristo, o que eu tenho que fazer? Pregar um outro evangelho. Com roupagem e bonito. Exatamente. Tem que ser bonito, atrativo, as pessoas têm que olhar. Exatamente. É um que ele dá, entre aspas, frutos. O que é frutos hoje em dia? É número de batismo. Número de batismo. Dando o número de batismo, não interessa. Se está usando bateria, se tem uma jarra de café no canto da igreja. Entendeu? Como que Satanás ele ia fazer isso? O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas no sétimo dia. E que essa reforma consistiria em quê? Renunciar doutrinas que se erguem como pilares da nossa fé. E empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus em sua sabedoria concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma o quê? Nova organização. Um novo tempo. Eu entendi o trocadilho. É isso aí, entendeu? Então, mas
muitos vão dizer, mas irmão, a igreja adventista é a igreja de Deus, Deus está à frente de tudo, né? Que é feito pelos nossos líderes. Tudo que os nossos líderes fazem tem o aval de Deus, é isso, né? Hã? Então, não tá. Não tem. Nem na época do deserto, nem quando nem hoje. Nem. Ó, muitos falam isso, não, mas o que é pregado no púlpito vem de Deus. Muitos se levantarão aonde? Em nossos púlpitos. Tendo nas mãos o quê? A tocha da falsa profecia acesa na infernal tocha de quem? Satanás. Caso sejam alimentadas dúvidas e descrenças, os ministros fiéis... Ó, preste atenção nisso aqui, até nós temos um caso aqui conosco. Caso sejam alimentadas dúvidas e descrenças do quê? Disso aqui. Ou seja, pessoas vão lá, não, isso aí não é... Isso aí tá errado, isso aí é de Deus. Isso aí não é de Deus. Ó, caso sejam alimentadas dúvidas e descrenças, os ministros quem? Fiéis. Seriam o quê? Afastados do povo que pensa que tanto sabe. Não, é o seguinte, aqui, fulano e Beltrano não podem pregar aqui. Eles pregam coisa que a igreja não aceita. Aqui, ó. É profecia. O Beltrano, eu sou o ciclano. Entendeu? E o Trantrano. É profecia. Estão entendendo? Por isso que nós temos aí, ó. Pastor Daniel Spencer, não pode pregar. Não pode? Já também já não está podendo? Aqui no Brasil, não. O Samuel Ramos também? Não pode, entendeu? A Maísa, lá no Norte e Nordeste, tranquilo. Aqui em São Paulo é complicado. Já pode botar a Maísa também. É. Se me dão um púlpito, eu prego. Só Ah, você falou certo. se me dão um púlpito, eu prego. Eu tô esse ano, eu não preguei uma vez, porque Se me dão. Mas assim, irmão, assim, ó, eu sou o fanático oficial da minha igreja. Porque eu sou gaúcho e não como carne. Imagina, isso é um sacrilégio, né? Não, mas eu também sou Então assim, e assim vai, entendeu? Então se dão púlpito eu prego, senão eu prego em casa, prego na rua, prego no YouTube, entendeu? E assim vai. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa, quem nos deu ordem de pregar é Cristo. É isso que eu falo. Quem É foi Cristo que deu nos deu ordem de pregar, entendeu? Ninguém tem o direito... ordem? E lá fala toda a verdade. Jesus. Exatamente. Irmãos, essa é a base do ataque de Satanás. Essa é a base do ataque de Satanás. Reforma da saúde, credibilidade no espírito de profecia, justiça pela fé, conceito de pecado, natureza humana de Cristo e doutrina do santuário. Isso foram os conceitos que foram minados e atacados 100 anos para cá, sorrateiramente, exatamente. Porque se fosse aberto, com certeza. Primeiro que a gente vai falar hoje é o ataque da reforma de saúde. Ah, Daniel, mas o que tem a ver a reforma da saúde com... Claro, irmão, opa. Por favor. É só ler o livro Temperança, aí você vai ver o que tem a ver. Né? Tá lá escrito. Pode, irmão. Só me deixa e-mail que eu passo tudo. De graça a receber, de graça a dar. Deu? Não tá dando? Eu te mando por e-mail. Então tá. Vamos falar hoje um pouquinho, agora, né, sobre reforma da saúde. Mas por que, Daniel, reforma da saúde? O que a reforma da saúde tem a ver com salvação, com o evangelho, né? Isso não é ponto de salvação, não é isso? Só conselho. Irmão, esse trocadilho do conselho, eu disse uma vez lá no púlpito lá da minha igreja, eu disse o seguinte: se eu tô andando na rua e eu tô com uma mancha preta no meu rosto e vem qualquer um de vocês e fala: Daniel, tu tá com uma mancha preta aí. Eu saio batendo na pessoa? Quem faz isso? Ninguém, só se for louco, não é? Aí eu falo para a pessoa, meu irmão, olha só, não coma carne, porque a carne, ela vai incentivar as tuas paixões baixas. Vai incentivar nos homens a testosterona, tu vai ficar mais irritado, tu não vai conseguir ter uma concentração para ter uma comunhão melhor com Deus. Para com isso, isso é um conselho. Se tu não comer, vai ser bom, mas se não comer, não tem nada a ver. E assim vai. Mas Deus, quando falou para Adão e Eva lá na prova, foi um conselho, né? Não come desse fruto. Irmão, conselho. Nós estamos aqui andando, né? Estamos na rua, todo mundo lá caminhando, de repente, posso ir para a direita ou para a esquerda. Aí vem um anjo do Senhor, ó, eu vim trazer uma mensagem para você, um conselho que você não entre à direita, porque lá tem um bandido te esperando, vá para a esquerda. É mais difícil, mas vai para a esquerda. Ah, sim, seu anjo, muito obrigado. Mas assim, é um conselho, né? Eu vou por aqui mesmo, obrigado. Quem é o louco que faz isso?
Aí, parte do ser humano. a maior parte da igreja hoje faz. Nós temos um conselho com relação ao nosso corpo. Conselho dado por quem, irmãos? É a irmã White que estava lá divagando um dia lá, ela estava com alguma constipação, não podia comer carne. Ah, vou começar a escrever carne aqui para esse povo não comer carne Não, também. e ela comia carne. Sim, foi difícil para ela. Tal que Deus Foi muito difícil para ela largar. Entendeu? Aí ela foi lá, escreveu o conselho. Não, é Deus que está te dando um conselho. Não faz isso, irmão. Não come isso. comia carne, Faz quem assim. o pioneiro estava certo. Quem está certo é Deus. Então, e assim, a carne é um ponto só, né? Eu tô falando da reforma de saúde num todo, né? No geral. Aí, conselho. Não é conselho sobre o regime alimentar o nome do livro, tá? O nome do livro é O Regime Alimentar. Conselho é uma palavrinha que foi introduzida lá, acho que em 1970, se eu não estou enganado. Para dar uma amenizada, né? Para não ficar aquela coisa muito, né? O regime alimentar. Ficou pior quem comenta, mas tudo bem. Hã? Lá nos Estados Unidos já. É. Porque, na verdade, conselho sobre regime alimentar, são várias passagens que falam de regime alimentar e colocou no conselho. Mas no texto original, no texto inicial, é de outro livro. Exatamente. Não é que ele é um conselho. Exatamente. Irmão, se fosse um conselho de Deus, quem é o louco que recusa? Não, mas Deus quando deu a lei, já aconselha, né? Escolhe a vida. Carta Igreja de Laodiceia, Apocalipse 3. Aconselho-te que de mim o quê? É conselho de Jesus. Ele vai dizer, não, eu sou muito obrigado, é um conselho, né? Eu não preciso. A Bíblia é um conselho. É, Agora, se exatamente. você não vai seguir, tem as coisas. Exatamente. Fala, meu irmão. O problema é que as pessoas hoje têm um conceito de conselho assim. A pessoa te dá um conselho, você faz ou não faz, tudo bem. Mas o conselho de Deus, ele fala que nos É aconselha a consequência. porque ele nos dá o livre-arbítrio. Não porque você pode fazer ou você não pode fazer que você vai pro céu. Ele fala assim, eu te aconselho porque você tem a liberdade. Mas se você não fizer, as consequências vão ser uma. Mas se você fizer, vai ser outra. E tem, né? E tem consequência. Vamos lá, irmãos. E pela mesma razão, os discípulos de Cristo hoje não compreendem importantes questões da verdade. Tão embotada tem sido a compreensão até mesmo daqueles que ensinam a verdade a outros, que muitas coisas não lhes poderão ser expostas enquanto não chegarem ao céu. Não devia ser assim. O que ela está dizendo aqui? Vocês não têm capacidade agora para entender coisas que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Agora, por quê? Porque a mente o quê? Então o quê? Embotada. A mente está assim, ó. A gente vai sentar demais, irmã. A gente vai sentar, a gente vai ler coisas e não vai entender. Tá na nossa cara, de vez a gente não tem como entender. Não tem como entender. Mas ao se tornarem estreitas as mentes, pensam que sabem tudo. Eu sei tudo. Tenho doutorado, sou pós-graduado, pensam que sabem tudo. E fincam uma estaca após a outra em pontos da verdade da quais tem apenas um vislumbre. Eu não sei nada, mas eu vou lá e finco assim, ó, isso não é assim, pá. O texto está dizendo é azul, mas eu sou um doutor, eu digo que é vermelho e pá. É isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque as mentes estão o quê? Estreitas. Eu estou na tua frente aqui, irmã? Ah, o reflexo, né? É, o problema é que não tem nem como dar uma mexida aqui também, irmã. As pessoas fecham a mente como se nada mais houvesse de aprender. Sei tudo. Se o Senhor tentasse guiá-las adiante, não acompanharia a luz maior. Apegam-se ao ponto onde julgam ver um lampejo de luz, quando ela é apenas um elo na corrente viva de verdades e promessas a serem estudadas. Por meio do apetite, por meio do pervertido apetite, seus órgãos e faculdades têm se tornado debilitados, enfermos e inutilizados. E esses resultados que Satanás tem acarretado por suas próprias especiosas tentações, ele usa para escarnecer de Deus. Estão entendendo o problema aqui? Deus, ele entrega literatura suficiente para que nós possamos ser luz para o mundo com relação à saúde. Porque se nós hoje estivéssemos seguindo a reforma da saúde, o mundo aí fora que está atrás de regimes e de vida saudável, o mundo, eles fariam assim, ó. Que povo é esse? Que povo é esse? Que não morre de doenças, morre de velhice,
quase não tem câncer, não tem nada. Duram aí até 100, 110 anos. Que povo é esse? Povo inteligente, povo calmo, brando. Por quê? Que luz nós seríamos, irmãos? Que luz? Isso que ela está falando. Só que Satanás, ele pega isso e escarnece de Deus. Satanás, ele fica lá assim, ó. Ele está lá sentado, sábado de manhã na igreja, terminou o culto, junta a panela, né? Aquela carne assada. Aí ele senta lá, dá uma olhada assim, ó. Esse aqui é o povo que tu morreu? Assim, tá escarnecendo. É isso que é escarnecer, né? É esse aqui o povo que tu morreu, que tu deu mensagem simples de saúde, eles estão aqui, ó, mandando ver na carne dentro do teu templo? Por favor. Nós somos, às vezes nós estamos sendo usados por Satanás para escarnecer de Deus. Nosso amado Jesus. Ele apresenta diante de Deus o corpo humano que Cristo adquiriu como sua propriedade. E que deformada representação de seu Criador é o homem. Porque o que ali, irmão? O que está escrito ali? Porque o quê? Pecou contra o corpo. Não, mas comer carne não é pecado. Não é? Não é isso que a gente ouve? Comer carne não é pecado? Hã? Não entendi, irmão. Pecado não é transgressão da lei? É. Transgressão da lei. Mas agora eu te pergunto, existe lá um 11º mandamento, não comerás carne? Não, mas existem as leis naturais, né? Isso. Deus estabeleceu. Não matarás abrange, porque nós estamos matando o nosso corpo. E tem um outro problema muito sério. É fazer a vontade de Deus. Deus, quando pede para os anjos lá, meu anjo, faça isso, ele fica lá, se eu não fizer, será que é pecado? Isso não é pecado, né? Então não vou fazer. É assim que eles fazem? Por quê, irmão? Irmã, desculpa. Por quê? Porque eles têm prazer em fazer a vontade de Deus. Quando nós tivermos esse sentimento, isso aqui, ó, parar de comer carne, tomar leite, isso é bobagem. É bobagem, sabe por quê? Porque eu vou olhar para a cruz, eu vou ver o amor que Cristo mostrou por mim e parar de comer um pedaço de bife, não vai ser nada. Senhor, é isso que tu quer que eu faça agora? Assim seja. Eis-me aqui. Fala, meu irmão. Verdade. Então, assim, claro que assim, a gente podia entrar aqui, passar tarde falando, né, com relação a isso, né? O porquê que hoje é pecado. Por que hoje é pecado? Isso que eu ia falar, porque tem que ter cuidado de Jesus com o pecado. Mas Jesus... Então deixa eu te perguntar o contexto, meu irmão. O que aconteceu no céu em 22 de outubro de 1844? Santíssimo. Aquilo era o quê? Quando tinha aquela festa lá no passado era o quê? Era uma tipologia do que ia acontecer, certo? Hoje nós não estamos mais vivendo a tipologia. Nós estamos vivendo o dia da expiação. Como que o povo ficava no dia da expiação? Jejum, contrição. Hoje nós estamos vivendo tipologicamente o período do juízo. Isso aí, irmã, disse tudo. A reforma da saúde hoje é o nosso jejum. Existia também no passado, só que hoje é questão, sim. Entendeu? Eu estou falando do contexto histórico. Ah, entendi. Que houve sacrifício de animais. Sim. Tinha uma... Hoje, no nosso contexto, não cabe mais. Sim, não cabe mais. Isso aí. Porque pecou contra o corpo. Os que condescendem com qualquer espécie de intemperança, seja no comer, no beber, desgastam suas energias físicas e enfraquecem suas faculdades morais. A alimentação, irmãos, afeta o quê? A minha vida espiritual. Tu quer ter uma vida espiritual plena? Faça a reforma da saúde. Não está preocupado com a tua vida espiritual? Não precisa fazer a reforma da saúde. Pode encher a pança, tomar Coca-Cola, fazer o que quiser. Não pode. Exatamente. Nós, assim, quando... Irmã, é tão amplo esse assunto, que se eu sentar para comer só para satisfazer o meu apetite pervertido, é pecado. É de tão amplo que é. Assim, ó, eu aconselho a todos a estudarem aquela visão da irmã White, está lá no Vida e Ensinos, que é a visão do caminho estreito. Está no Vida e Ensinos, tá? A visão do caminho estreito. Tem que sentar, ler e meditar sobre aquilo lá. Mas lá no Vida e Ensinos ela dá com bem mais abrangência.
A sobriedade na alimentação é recompensada com vigor mental e moral. Se eu sou sóbrio, eu vou ter o quê? Eu vou ter um bom vigor mental e moral. E também eficaz no domínio das paixões. Ah, mas eu não consigo dominar, irmão. A carne é fraca. A carne é fraca. Bom, então tu está me dizendo que a tua carne é mais poderosa que a graça de Cristo, é isso? É isso? Quando nós falamos isso, e eu desculpo um pecado meu porque a minha carne é fraca, porque eu não dominei as minhas paixões, eu estou dizendo isso. Senhor Deus, Tu és todo poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que há, Criador de galáxias apenas com o som da Tua voz, mas a Tua graça não pode me mudar. É isso que nós falamos nas entrelinhas. Existem homens e mulheres de excelentes aptidões naturais que não realizam metade do que poderiam efetuar, se exercessem domínio sobre si mesmos quanto a negar seu apetite. Ou seja, nós estamos deixando de utilizar o quê? A plenitude da nossa capacidade, dos nossos dons e talentos para Deus, porque eu não estou preocupado. Vamos sentar aqui, vamos comer uma pizzazinha, uma sorvetada hoje, uma churrascada, uma Coca-Cola, né? A graça me salva, a graça me cobre. Não é mais ou menos assim? Quando homens e mulheres são verdadeiramente convertidos, conscienciosamente consideram as leis da vida que Deus estabeleceu em seu ser, buscando assim o quê? Evitar debilidade física, mental e moral. Eu sou convertido. O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Para mim poder trabalhar melhor para Deus? Bom, o Senhor pede que eu tenha uma reforma da saúde, então eu vou fazê-la. Esse é a linha de raciocínio do homem e da mulher verdadeiramente convertidos. Ninguém, e esse aqui é para nós, porque somos a igreja que professa piedade. Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Não se iluda com isso. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a moral. Review and Herald. Bom, não precisa nem explicar isso aqui, né? De tão claro que está, né? Não precisa nem explicar de tão claro que está. A reforma da saúde, meus irmãos, ela foi atacada por quê? Por que Satanás ele vem e ele nos tenta no nosso apetite? Para impedir que nós tenhamos o que mais? Luz e conhecimento. Tenhamos mais percepção das coisas de Deus. Irmãos, hoje, tá? Eu falo isso assim, com tristeza, tá? Hoje, infelizmente, nós temos uma multidão de irmãos que são analfabetos funcionais. Sabem o que é isso? É aquela pessoa que sabe ler, não sabe interpretar. Lê. Mente embotada, escurecida, não consegue. Nem que queira, não, agora eu vou sentar aqui, não, que isso? Eu vou sentar aqui agora, eu vou... Não vai conseguir. Não vai. Irmãos, a luz de Deus é assim, ó. Deus nos dá luz. Quando nós abraçamos a luz, nós recebemos mais luz para quê? Para dar mais um passo. Se eu recebo a luz e eu rejeito a luz, eu fico o quê? Preso em trevas. Eu não vou ter luz para o próximo ponto. Se eu recebi a luz da carne e eu recusei, eu não vou conseguir, eu não vou ter a luz para o queijo, para o leite, para a quantidade de vezes por dia que eu tenho que me alimentar, o que pôr no prato, como, sabe? Eu não vou ter, porque eu travei naquele ponto. Eu tenho que pegar aquele ponto, aceitar e ir andando. E clamar a Deus por mais luz. Um dos princípios do dia da expiação, nós temos que estar como? Em contrição, examinando o quê? O coração, a mente. Senhor, eu estou agindo conforme Tu queres, eu estou em paz contigo. O que queres que eu faça? Quando eu me coloco nessa situação, Deus ele fala, meu filho, não, nesse ponto tu tem que mudar. Aí eu vou lá e mudo. Não eu, né? O Espírito Santo que muda em mim. Mas eu junto com Deus. Depois que eu abracei esse ponto, vem o outro ponto. Irmãos, próximo ponto de hoje à tarde, a rejeição da mensagem de Minneapolis em 88, que na realidade,
O foco aqui é a rejeição dos testemunhos. Todos sabem o que são os testemunhos, né? Espírito de profecia. O enfoque aqui, eu não vou entrar nos fatores históricos da mensagem de Minneapolis, o que era, a fofocaiada que foi, a queda de braço, entendeu? De quem sabia mais. Eu não vou entrar nisso, certo? Eu vou mostrar para vocês um dos motivos que ela foi rejeitada, que para mim é o principal. Que mensagem foi passada lá? O que foi mostrado em Minneapolis? Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo, por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Todo mundo sabe quem é, né? Esta mensagem deveria pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador e convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta onde? Na obediência de todos os mandamentos. Isso é justificação pela fé. Eu aceitar os méritos de Cristo e eu obedecer os mandamentos. Nós vamos falar muito sobre isso. Certo? Então essa era a mensagem. Por que essa era a mensagem? Porque os ministros adventistas, eles estavam com uma posição muito legalista. A lei, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei. A lei estava no centro. Jesus foi posto de lado. Essa mensagem ela veio para colocar Jesus no centro e através do sacrifício de Cristo nós entendemos que daí sim eu consigo o quê? Obedecer à lei. Só pelo sacrifício de Cristo. É impossível para mim como ser humano obedecer à lei. É impossível. Nessa assembleia, Ellen White ela ficou do lado, né, de Jones e Wagner. E ela testemunhou. Só que os dois grandes homens da época lá, Urias Smith e George Butler, eles rejeitaram a mensagem. Quem eram? Os grandes nomes. O presidente, o grande teólogo, sabe assim, hoje está vindo aqui o grande teólogo aqui da nossa igreja, entendeu? Então esse era o caso de Urias Smith, ele era o grande teólogo, ele era o cara. E eles rejeitaram a mensagem. Mesmo a irmã White dizendo, sim, essa é a mensagem, isso está certo. É o que eu tenho pregado, só que com uma outra roupagem é isso. Eles sentaram, olharam, não, isso aí não é mensagem de Deus. Começaram a olhar para a mensagem, não é. A irmã White, né, ali vibrando, não, quer saber, se essa não é mensagem e ela está dizendo que é, tem um problema. Então, de repente, ela não é tão profeta. Não é tão inspirada. Esse foi o problema. Irmã White falando, quando eu expressei claramente a minha fé, houve muitos que não me compreenderam. E eles disseram que a irmã White havia o quê? Mudado. A irmã White tinha sido influenciada pelo seu filho, Willie White, e pelo pastor Jones, que eles eram amigos, né? Naturalmente, tal declaração, isso ela falando, naturalmente tal declaração, procedente dos lábios daqueles que me conheciam há vários anos, que haviam crescido com a mensagem do terceiro anjo e tinham sido honrados com a confiança e fé do nosso povo. Devia ter alguma influência. O que ela está dizendo? As pessoas que eu amava, os meus amigos, estavam dizendo que eu estava sendo influenciada. Isso deu o quê? Gerou o quê? Influência. Aceitou. Anos depois, ela escreveu cartas para ele e ele aceitou. Tornei-me objeto de comentários e críticas. A irmã White estava bombando no Facebook da época. WhatsApp. A irmã White está ali, ó. Não marca a irmã White, não marca, senão ela vai ver que a gente está falando dela. Ela estava bombando no Facebook. Tornei-me objeto de comentários e críticas, mas nenhum de nossos irmãos veio o quê? Ter comigo. Ninguém chegou. Irmã, deixa eu te falar uma coisa, irmã White. A gente está junto há muito tempo aí, na obra e tal. A gente está achando estranha essa sua postura, porque essa mensagem aí não é de Deus. A senhora... Ninguém foi falar com ela. Alguém está percebendo alguma tipologia, algum paralelo aí? A gente quando está na igreja, né? Irmãos, isso acontece direto. Não é, irmão? A gente ouve aquele zum, 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 zum. Ah, irmão, fiquei sabendo, estão falando de ti lá. Irmão, eu posso só orar pelas pessoas, né? Se a pessoa vem falar comigo, a gente senta. Mas se vem falar com a gente senta e conversa, né? Mas infelizmente, ó, é verdade. O pessoal disse que a gente é radical, mas Jeremias também foi, Jeremias.
Então, é verdade. Jesus também foi meio radical. Fazendo perguntas ou procurando alguma explicação de mim. Qual foi a consequência? É verdade. Qual foi a consequência de termos negado a mensagem? Houvesse o desígnio de Deus sido cumprido por seu povo em dar ao mundo a mensagem de misericórdia, Cristo haveria, antes disso, de ter vindo à terra. E os santos teriam recebido as boas-vindas à cidade de Deus. O que ela está dizendo? Vocês negaram a mensagem. Se vocês não tivessem negado, a mensagem teria acontecido. O anjo lá do capítulo 18, a chuva serôdia, teria descido. Jesus teria voltado. É isso que ela está dizendo. Vocês negaram essa mensagem. Sei que, se o povo de Deus houvesse mantido viva a ligação com ele, se ele houvesse obedecido a palavra, estariam hoje aonde? Na Canaã Celestial. Nós já teríamos passado. Aqui tem uma tipologia, irmãos, muito forte com Cades Barneia. Não sei quem lembra aqui daquele evento, né, de Cades Barneia, né, dos 12 espias, né? Os espias e tal, né? Então assim, até nós temos aqui desses dois homens, né? Exatamente. Com Wagner e Jones, nós temos aqui uma tipologia com Josué e Caleb. Eles voltam os espias, 2 ficam né, dizendo que dá para entrar e os outros 10 dizendo que não. Né? Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. A tristeza, irmãos, que Ellen White ela experimentou nessa época teve mais impacto para ela do que a morte do esposo. Vocês sabiam disso? Eu amei o irmão Smith, William Smith, juntamente com o meu próprio marido e filhos, porque ele teve uma parte no trabalho por muitos anos. Eu tenho estimado altamente o pastor Butler, mas esses homens deixaram-me sozinha. Esses homens, a quem o Senhor falou muitas vezes que deveriam permanecer unidos com meu marido e comigo, em mais próxima união até o fechamento do tempo, eles causaram-me tristeza tal e dor de espírito que não posso descrever. Eu senti a morte de meu marido, tão profundamente, que unicamente Deus sabe, mas eu senti o curso cruel desses homens em direção ao trabalho que Deus me tem dado a fazer de forma mais intensa que a morte de meu marido. Ela está dizendo aqui, irmãos, que a traição que ela teve de Urias Smith e de Butler, ela sentiu mais do que a morte do esposo. Para vocês entenderem a pressão psicológica que ela estava mantendo naquela época, que ela estava passando. Foi encaminhada para Canadá, né? Para Austrália, aliás, o carro disse. Exatamente. Ela saiu ela... Foi expulsa. Não foi expulsa. Ela foi, digamos assim, foi convidada, né? Exatamente. Foi tanta rejeição que ela pegou Jones e Wagner, saíram os 3 para pregar. Não, temos que separar esse trio. 2 anos depois, manda ela para a Austrália, manda Wagner para Inglaterra e Jones deixa ali no sul dos Estados Unidos. Vamos separar o trio. Fala, irmão. Aí nós temos que entender também que, claro que o homem fez a parte dele, mas Deus estava no comando, né? Tanto quanto depois, aonde ela passou por lá. Ah, sim. Não, Deus... Mas ela fala sobre isso aí também, irmão? O mal que existe, Deus pode transformar, não o mal, mas a vida daquela pessoa Sim. também. Ela foi uma bênção lá. Mas se ela tivesse permanecido nos Estados Mas era Unidos com melhor Jones o e céu, Wagner, era melhor o céu. Melhor o céu. Entendeu? Se ela tivesse permanecido lá, as bênçãos seriam muito maiores. Muito maiores. Urias Smith Butler e outros alcançaram o ponto onde eles estavam fazendo o trabalho de Nemuel, Datã e Abirão. Lembram disso? Sua rebelião contra o profeta de Deus levou outros à descrença, né? Lembra que eles foram lá e eles convenceram vários príncipes, né? Foram... A multidão. Sim, mas assim, príncipes, né? Porque eu digo... Estavam prestes a morrer, matar o Moisés e Arão. Com certeza, ó. Se Deus tivesse atuado ali, tinha morrido. Quando você afirmou que a senhora White foi influenciada por Willie White, A.T. Jones e Wagner, você plantou nos corações a infidelidade que tem sido nutrida e produziu fruto. Oposição decidida teria feito menos dano. O que ela está dizendo? Se tu tivesse chegado lá no púlpito e falado que tu estava contra, tinha dado menos dano. Só que tu desceu, foi fazer aquele... Foi lá descendo, foi falando de um em um, isso aí eu não concordo, isso eu não concordo. Sabe aquele trabalhinho formiguinha, né? Que às vezes é feito? É isso que ela está falando. Oposição decidida. Hã? Exatamente, a mesma postura de Satanás. Vendendo seu comércio, né?
Uma falta de fé na mensagem de Deus. Hã? Também. Uma falta de fé nas mensagens de Deus me tem dado a apresentar a ordem representada. É uma descrença decidida a todos os objetivos e propósitos. É importante, meus irmãos, a gente perceber aqui que esses homens, eles não rejeitaram os escritos por completo da irmã White. Eles não chegaram, nós agora não cremos mais na irmã White. Não foi isso que eles disseram. Eles criam, eles acreditavam que ela havia sido guiada no passado. Eles simplesmente rejeitaram o seu apoio quanto à visão de Jones e Wagner. Eles estavam fazendo o quê? Escolhendo. Bom, isso que ela falou no passado, eu concordo, então é de Deus. Aquilo que ela está falando agora, eu não concordo, então não deve ser de Deus. Mas hoje a igreja não está querendo voltar a tornar mulheres pastores? Então, irmão, é esse o ponto que eu quero chegar. Jesus naquela época não sabia, Jesus, né, levou isso para o contexto da época. Exatamente. Ó, vocês têm recusado os testemunhos dados a mim, a vocês pelo Senhor. Assim como vocês têm trabalhado para fazê-los como fez Nemuel, Datã e Abirão. Isso aqui ela está escrevendo para Smith Butler. Vocês o fizeram, e dessa forma isso está o quê? Registrado contra vocês nos livros do céu. Eu sinto a mais terna compaixão por vocês. Em uma outra situação ela escreveu o seguinte: eu daria a minha vida à tortura e morte se isso pudesse salvar as suas almas. Mas vocês têm a mesma experiência de outros que trilharam o mesmo caminho, onde vocês colocaram os pés. Vocês trilharam os mesmos passos daqueles que desprezaram o conselho e fizeram de nenhum efeito o testemunho. O que ela está dizendo? Vocês, com essa atitude, vocês estão anulando os testemunhos. Vocês estão tirando do povo que a crença naquilo que é escrito, no Espírito de Profecia. Muitas vezes, em minha experiência, tenho sido chamada a desaprovar a atitude de uma certa classe que reconhece que os testemunhos são de Deus, mas tomam posição de que essa questão ou aquela questão são opinião e julgamento da irmã White. Lembra isso? Alguma coisa para vocês? Hã? Isso, é isso que eu quero mostrar. Já no tempo dela já iniciou isso aqui. Já no tempo dela iniciou. Não, isso aqui é de Deus. Isso aqui, não, isso aqui é opinião da irmã White. Por quê? Porque vai de encontro ao quê? Alguma paixão minha, algum pecado meu que eu não quero largar. E eu ouço aquilo, não, isso aí não, entendeu? Tem um texto que ela fala que quando a gente faz isso, a gente está se enganando. A gente está querendo se enganar, porque o certo é o certo, independente do que eu acho ou penso. Isso se enquadra àqueles que não amam a repreensão e correção desse texto passado, né? A quem, se suas ideias são cruzadas, fazem ocasião de explicar a diferença entre o humano e o divino. Ou seja, as pessoas se acham no direito, né, de não, isso vem de Deus, isso não é. Se as opiniões preconcebidas ou ideias particulares de alguns são cruzados, sendo reprovados pelo testemunho, não pode comer carne, mas eu como carne, estou sendo reprovado. Possuem o fardo de uma só vez, para deixar claro suas posições em diferenciar entre os testemunhos, definindo o que é julgamento da irmã White e o que é a palavra de Deus. Tem diferença para hoje? Qual a diferença de hoje? Nenhuma. Nenhuma. Tudo que sustenta suas acariciadas ideias são divinos. Ou seja, eu quero alguma coisa, eu acho que aquilo é certo, está no testemunho? Ah, vem de Deus. Se eu concordo, vem de Deus. E os testemunhos para corrigir os seus erros são humanos. Ó, você tem que parar de fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, não, isso aí é para aquele tempo, é para a opinião dela, não é para mim. Eles fazem de nenhum efeito o conselho de Deus por causa de suas tradições. Eu sempre fiz assim a vida toda. Eu sempre me vesti assim. Eu sempre vi filme. Eu sempre ouvi música. Eu sempre comi isso. Eu sempre fiz assim. Não é de Deus. Hoje nós ouvimos várias desculpas, né, irmãos? Ela não era uma teóloga. A Bíblia é a nossa única fonte de verdade. Ela não era infalível. Mas mesmo assim, essas mesmas pessoas alegremente citam ela quando concordam. Certo? Eu concordo, eu cito Ellen White. Quando eu não concordo, não, só a Bíblia. E quando tem aquelas tais citações de duas
duas linhas com uma reticência no meio. Ah, essas são as piores, ô, Eduardo. Irmãos, eu aconselho, tá? Sempre que tem esse tipo de situação, vão olhar o texto. Vão olhar o texto. Vai na fonte, vê se o contexto é aquele lá. Tem mais coisa. Aí quando junta duas citações entre reticências. Então, Olha, eu já vi o sujeito sustentar um ponto de vista. Ele coloca uma citação de 5 linhas. Aham. Só que tem 6 reticências no meio. tem 6. E o parágrafo tem 12 linhas. Entendi. Simplesmente tudo que o cara citou. Então, eu já vi várias assim também, irmão. Parece Irmão. recorte de jornal. Então, irmãos, Se o cara pega a Bíblia, daqui a pouco diz que Jesus autorizou, né? Matar, destruir, né? então, Recorte aqui, não sei o quê. irmãos, muitos aceitam que os seus livros, né? Mas as suas cartas, o povo, essas cartas aí são opiniões que ela mandou para as pessoas, né? Quando fui ao Colorado, achava-me tão preocupada por vocês que em minha fraqueza escrevi muitas páginas para serem lidas em sua reunião campal. Débil e trêmula. Levantei-me às 3 horas da madrugada para escrever. Deus estava falando por intermédio da argila. Ela. Podem dizer que essa comunicação não passava de uma carta. Sim, foi uma carta, mas motivada pelo Espírito de Deus, a fim de apresentar diante de vocês as coisas que me foram mostradas. Irmãos, para alguns tem. Então, esse é que eu entrar no ponto também, né? Para alguns tem. Se é a mesma pessoa que escreveu, A gente tem que entender o seguinte, irmãos. A irmã White, ela não era um robô. Ela não estava Deus inspirava ela. conectada 24 horas por dia, né? Aquela coisa assim, né? Quando ela recebia inspiração, irmãos, tem um livro que eu recomendo a todos comprar. Chama... Pensa que profeta é igual ao espiritismo, né? Você é psicografando lá. Verdade. Tremeu, aí essa já vale. Verdade. Aí o outro não tava tremendo, então essa não vale. Não. Verdade. Irmãos, tem um livro chama O Grande Movimento Adventista. J.N. Logborough. Logborough. Tem ali? Tá ali, eu vou arrumar Compre. dinheiro pra comprar. Deixa eu explicar. Na caixa baixa aqui, mas daqui a pouco. Esse rapaz, ele estava presente, tá? Quando teve o grande desapontamento, ele tinha uns 11 anos de idade. Presenciou. Quando a irmã White saía, ela dizia, vem comigo. E ele entrava na carroça e ia com ela. Ele presenciou mais de 50 visões da irmã White. Aí um dia ele perguntou para ela, por que a senhora me pede para ir com a senhora? É Deus que está mandando tu vir comigo. Depois, ela disse para ele assim, ó, agora escreve tudo que tu viu. Irmãos, é de arrepiar. É de arrepiar. O grande movimento adventista, ele vai estar falando para vocês a experiência de uma pessoa que viu. Viu? Então, a irmã, ela estava assim, de repente, a irmã estava na carroça, de repente, quando ela ia entrar em visão, ela dava 3 gritos de glória. Glória! Depois ela falava, glória! Mais baixo, depois um bem baixinho, glória! E ela se desmontava, de repente ela se remontava. Irmãos, é fantástico, é fantástico. Recomendo a todos. Tem ali, não sei se tem ainda. Corram depois, hein? Não estou ganhando comissão, tá, irmão? Só para deixar claro, tá? Deixa eu ver de comprar aqui, então. Nessas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, coloco diante das pessoas exatamente aquilo que o Senhor me apresentou. Não escrevo um artigo sequer na revista expressando meras ideias minhas. Correspondem ao que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono, irmãos. Não tem nada que ela escreveu que foi, agora hoje na revista, irmã, eu preciso de uma matéria lá na Size of the Times. Não recebi nada, mas eu vou colocar aqui uma coisa que eu acho. Irmãos, ela falava, Isso. Exatamente. Também teve o caso da bicicleta também, né? Bicicleta. De usado, ela mesma depois cita. É igual o Paulo, quando o Paulo está lá falando, ó, digo eu. Isso, não o Senhor. Então, quando ela fala na carta que ela diz, ó, Deus mostrou isso aqui para mim, isso aqui é a minha visão, ela explica. Exatamente. Quando não faz, é lógico que é Deus. Irmãos, ela tinha plena consciência do chamado. Ela tinha plena consciência do chamado. Quando ela tinha luz, ela falava. Quando ela não tinha luz,
Não tenho luz sobre isso. Não tenho luz. Teve até uma carta que ela mandou para Jones, que se perdeu a carta. Depois, anos mais tarde, ela tenta achar. Como ela não achou a carta, ela não falou nada. Por quê? Porque ela não sabia. Estava na carta. Se ela não lesse, ela não sabia o que estava lá. Estão entendendo? Teve um momento que ela chegou a dizer assim, quando era jovem, os irmãos já acostumaram a ver que quando o Senhor não me mostra nada, eu não tenho compreensão daqueles assuntos. Eu não entendo esses assuntos. Até que Deus vem e revele eles. Exatamente. 1878, aquela discussão lá sobre a lei em Gálatas. Butler foi lá e escreve para ela. Né? Irmão White, decide aqui, porque nós estamos dizendo aqui que a lei em Gálatas é a lei... Lei moral. É que estão falando o mesmo tema. Entendeu? Então assim, ó, uns dizem que é a lei moral, nós estamos dizendo que é a lei cerimonial. Bate o martelo. Eu não vou falar isso. Por quê? Ela não tinha luz. Mais tarde ela recebe luz. E nós vamos saber que tudo que Jones e Wagner falaram estava certo. Mais tarde. Na realidade, ela, se não me falha a memória, se estiver errado, me corrija. Claro. Ela falou que naquele momento que a lei em Gálatas não era o assunto principal daquela conferência. Não. E talvez por isso ela tenha dito que não tinha. Mas ela não tinha luz. Ela não tinha luz. Deus foi dar luz. Porque se ela tivesse luz, ela tinha falado, né? Em uma carta escrita para Urias Smith em 31 de dezembro de 1890, tá? Ela predisse que viria um tempo quando a influência de Satanás acenderia ódio contra os seus escritos. Isso aqui ela escreveu para Urias Smith, tá? 2 anos depois. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. Isso aí não existe hoje, né? Isso aí não tem hoje, irmão. Que é isso? Um amigo meu da igreja quadrangular que está fazendo teologia. E aí eu coloquei, né, uma coisa lá sobre os escravos, né, que Deus terá por inocente como tivesse existido. Mas o cara ficou louco. Esse mesmo, o cara ficou louco. Essa tua Profetiza. profetiza. Ô deusa, né? Não fala Deus. Ele chegou a chamar de. Falou um nome assim pra cima. Sim. E eu tava procurando esse texto, eu vou mandar pra ele aqui. Agora vou oportunidade de mandar. Não, mas tem um caso, né? De uma senhora que foi que me deu o livro do Grande Conflito. Eu li o livro antes de batizar. Passou 8 meses mesmo. E aí depois ela começou a dizer que a irmã Adi não acreditava na irmã Adi. Eu falei pra ela, você não é adventista. É verdade. Verdade. Só que, infelizmente, tem uma irmã. Esse ódio satânico aí, como se fosse adventista com adventista. Então, é isso aqui que eu ia falar agora. Isso aqui é dentro da nossa igreja. Não, isso é verdade. E todo mundo que vier que não crê, minha filha, pessoal, você não é adventista. Você só tomou um banho aí, né? Irmão, o que nos define como adventista do sétimo dia? Mandamento de Deus e a fé de Jesus. Isso. E a fé de Jesus faz parte dela, né? Basicamente, para mim batizar assim, né, de uma forma bem grossa, né? Nós temos quantas crenças hoje? 28. São crenças básicas da nossa igreja. Para mim, senhor adventista, eu tenho que crer nas 28 Mas crenças. hoje o povo nem toma mais esse voto. Eu tomei o voto para todas as crenças. Irmão, Hoje o cara não precisa não, o cara já entrou ali, já eu vou falar algo aqui que aqui pode, né? Se eu falo na igreja, eu só... Né? Eu sofro o mártir de Estevão. nem fez voto. Adventista que não crê no espírito de profecia não é adventista. Eu tenho essa teoria da minha igreja lá. Falo em público isso aí, falo. É? Não, eu pergunto, o que é que você está fazendo aqui? Eu só tenho 4 anos e já bota muita gente no bolso. Irmão, é complicado. 20 anos. Complicado. Não sabe nada, irmão. Não sabe. Não sabe, quer debater como se soubesse. Eu sou tipo uma pessoa não grata. Somos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao grupo. Será ateado contra os testemunhos do ódio satânico. A operação de Satanás será o quê? Perturbar a fé das igrejas por essa razão. Satanás não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras, sem as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Se nós ouvirmos, dermos razão ao que está no Espírito de profecia, eu não vou cair nas armadilhas de Satanás. É isso que o texto está dizendo. Qual o melhor caminho de agradar o inimigo e entristecer o Espírito de Deus que poderia ser seguido
do que o que tem sido trilhado por vós, meu irmão professor em Israel. Isso foi uma carta que ela mandou para Urias Smith. Essas palavras devem ter tido um impacto muito profundo no Smith, porque 8 dias depois ele escreve uma carta de volta para ela, dizendo que confessando o erro, fazendo um propósito de que nunca mais ele ia duvidar do chamado dela. Só que, irmãos, o dano já tinha sido feito. Esse que é o problema. Igual o colega que eu conheci, um pastor, que talvez eu tenha sido a primeira pessoa a ouvir sobre a questão de dizendo que o Espírito Santo não era Deus, né? No Brasil. Eu falei, rapaz, se tu sair para pregar isso aí, tu pode até depois voltar atrás, mas o que tu tá pregando, o prejuízo é grande. Esse negócio já se espalhou no Brasil, Estados Unidos, em todo o canto. A gente mostrou inúmeras passagens para ele, mas não. O Unido cega a pessoa, não tem jeito. Então a gente tem muito sentido fazer aquilo e não tem. Então, meus irmãos, por causa dessa postura, né, de Butler e de Smith, né, de acusar ela de ter sido influenciada, né, isso levou muitos outros a quê? A rejeitarem também. Rejeitarem. 28 anos mais tarde, e 4 anos depois da sua morte, o livro Vida da Senhora White foi publicado. Esse livro ele tinha a finalidade de destruir a fé no espírito de profecia. No mesmo mês que esse livro ele é lançado, houve a histórica Conferência Bíblica de 1919, em Takoma Park. Nessa conferência estavam lá quem? Os nossos melhores teólogos, a nata da igreja, os teólogos. No final da mesma, eles estavam discutindo se os escritos de Ellen White foram verbalmente inspirados. A C. Lacey disse, preste atenção que esse nosso irmão falou, em nossa estimativa, o espírito de profecia não é seu valor para nós, mas na luz espiritual que brilha em nossos corações. Percebam as palavras bonitas, né? Bem colocado, né? Luz espiritual que brilha em nossos corações e vidas mais do que a precisão intelectual em questões históricas e teológicas. O que ele está dizendo aqui? Estão entendendo o que ele disse? Ela não teve precisão histórica e teológica. Exatamente, que é muito legal o que ela fala para devocional. Precisa. Os 4 evangelhos têm a divergência histórica, mas deixou de ser o evangelho. Então, não deveríamos tomar esses escritos como a voz do Espírito aos nossos corações, ao invés da voz do professor em nossas mentes? Irmãos, Quem é esse professor que está na mente dele? Irmão, então não sei. Quem é o professor que está na mente dele? Irmãos, o que a Bíblia fala do nosso coração? Que enganoso é o nosso coração. Olha aqui um dos nossos melhores teólogos dizendo que não preste atenção no que ela fala. Vamos ouvir o que é a voz da nossa mente. O Espírito que me guia, né? Daqui a pouquinho só faltava isso, irmão. E não é a prova final, olha só, e não é a prova final do espírito de profecia mais o seu valor espiritual do que sua precisão histórica? É muito bom para devocional, mas para teologia e história, não. Isso aqui está lá em The Use of the Spirit of Prophecy in Our Teaching in Bible and History Teachers Conference. Mentirosa. Um monte de livro contando mentira. Verdade. Esse livro que eu citei em cima ali... A única história verdadeira é da Bíblia. É verdade. Pastor, teólogo. Bateu um peso teólogo. Isso foi em 1919? 1919, na conferência de 1919. Fosse nós falando, irmão, tá divagando. É? Isso me faz lembrar... Tá com a mente frouxa, irmão. Isso me faz lembrar o manuscrito 1 de 1915, que foi um dos últimos que Ellen White escreveu, que nem foi ela que escreveu, ela ditou para a enfermeira. Ela praticamente estava no leito de morte. Sim, ela estava já, em 1915 ela estava já na... Então. E ela falou, na ocasião, que quando eu for posta para descansar, novas ideias vão começar a surgir. E, enfim, foi uma mensagem muito mais curta do que aquela da apostasia, que vão ser escritos livros de nova ordem, mas deixou claríssimo para quem quis ouvir. Com certeza. E irmão, ela estava passando por isso. E isso aqui, ó, essa conferência de 1919, foi 4 anos depois da morte dela. 4 anos. Eles sentaram para discutir se os espíritos dela... Mal esfriou, né, irmão?
4 anos. Eles sentaram para discutir se os escritos dela eles eram inspirados ou não e se nós, como igreja, nós deveríamos nos apoiar nos escritos dela. Tá? Olha o que falou o presidente da época, A.G. Daniels. Bem, agora, de acordo com o meu entendimento, a irmã White nunca afirmou ser uma autoridade na história. Já começou assim. Bom, pensando bem aqui comigo, realmente, a irmã White nunca falou que ela era uma autoridade. Não, mas... E nunca afirmou ser uma professora em teologia, nunca afirmou. E não precisa disso para ser profeta. Moisés falou? Amós. Moisés falou que ele era professor em história e teologia? Isaías, quem não, né? foi o estudioso? Talvez. Jeremias, mais próximo. O resto, tudo quem era que era professor de do que eu lembro, assim, de bate-pronto, o cara que era estudado, né, que tinha faculdade na época, era Judas. Não era? É verdade. E diz Espírito de Profecia que Paulo também. Quem entendeu o que Jesus estava falando era Judas. Judas. Verdade. Jesus falava e ele, acho que era, irmã, não lembro agora. E os outros grog, né? Deus usa os instrumentos mais fracos e debilitados. Com certeza. Aí tá lá o nosso presidente falando isso lá no, né? Pensando bem, ela nunca afirmou que era uma autoridade em história, né? Em teologia, ela nunca delineou um curso de teologia como... Aquilo ali foi um insulto, ela apenas fez afirmações fragmentadas. Então. Ela nunca delineou um curso de teologia como o livro da senhora Ed em ensinamento. Ela apenas fez afirmações fragmentadas, tipo uma coisa... saber o que falar. Mas deixou os pastores, evangelistas e pregadores a trabalharem todos esses problemas de escritura e de teologia e de história. O que ele está dizendo? Ela soltou um monte de coisa no ar e agora a gente está aqui resolvendo essa bomba, tentando juntar uma coisa com a outra. Presidente da nossa associação falando isso. Tá? Presidente. Qual ano? 1919. 30 de julho de 1919. Isso aqui foi o encontro bíblico lá de Takoma Park. Ficou bastante. Bastante. Bem depois, irmão. Foi lá em 60, né? Não, 62. Quando que foi? 62, né? O 1? Não, quando foi o 1? O 1 foi no século XIX. Pois é, mas o 1 já tinha algumas pegadinhas disso aí, viu? Irmão, se nós crermos nisso, alguém poderia simplesmente afirmar que ela não é uma profeta porque ela nunca disse. Entendeu? Ela nunca disse que é profeta, então ela não é profeta. Ou pior que isso, a gente abre uma margem para arrumarmos o que ela disse. Lembrem disso que eu estou falando aqui agora. Isso abre uma margem para nós arrumarmos o que ela disse. Tá? Lembrem isso. Moisés e Paulo nunca disseram que eram profetas. Será que isso diminui? Os diminui? Não. Exatamente. Em outras palavras, irmãos, eles fizeram os testemunhos de valor nenhum. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas no Espírito de Profecia. Irmão, é simples. Tu quer no Espírito de Profecia? Não. Tu tá aqui, ó. Tem uns que já falam, outros ficam só. Ficam só, exatamente. Não tem aquela posição firme, né? Os mesmos problemas, irmãos, que nós tivemos no passado, lá em 1888, 1919, no Questões sobre Doutrina, que eu vou falar amanhã, estão conosco hoje em escala muito maior. Satanás, irmãos, ele é astuto. Ele sabe que se ele atacar diretamente o Espírito de Profecia, a gente... Opa, só um pouquinho, não é bem assim. Então ele tem que ir pelas margens. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Mas será que isso está acontecendo hoje? Em que escala que está acontecendo isso? Quem tem a hora aí? Aqui é 4h28. 4h28? Tá. Acho que até às 5. Até às 5. Acho que a gente termina antes. Quem conhece esse cidadão? Esse é um maçom. Quem conhece? Esse livro aqui, ó. Pessoalmente não, mas... From Sabbath to Sunday. Do sábado para o domingo. Fez doutorado lá com o Papa. Único, não católico. Fala, meu irmão. Juliano, quase enchendo esse homem de glória? Não.
Não, Ah, sim. o Leandro Cado é do grupo. Ele disse que nossos irmãos maçom, quando eu ouvi ele falar isso aí, Olha só. Então, Samuel Bacchiocchi, único não católico a se formar em uma faculdade gregoriana na Itália. primeira, né? Primeira. Faculdade jesuíta, gregoriana. Desde o tijolo. Ah, né? até Desde o, entendeu? O telhado. primeiro tijolo foi o Inácio de Loyola que botou lá o tijolo. Adventista, fez esse livro aqui, Do Sábado para o Domingo, uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no mundo cristão. Você não entendeu aí? Ó, do sábado para o domingo. Ele Então. tava no sábado e foi pra onde? É. No domingo. O livro é bom. Nunca leram? É um livro bom. Eu não vou ler eu perder tempo com esse. Irmão, o livro é bom, porque ele faz uma análise histórica. É igualzinho do Papa. Sabe a encíclica do Papa? Não, ele fala do sábado, que o sábado é bom, que o sábado não sei o quê. Sei. Não, mas assim, ó, não é um livro ruim. Mas ele fez esse livro. Tanto que é o seguinte, quando eu estava recebendo o estudo bíblico, né, me falaram desse livro de um cara do Adventista que se formou na faculdade católica, que tem a marca do catolicismo dizendo, ó, realmente, tudo que tu fala aqui é verdade. Ele dizendo que realmente foi forjado, criado, entendeu? É boa a tratativa histórica do livro, certo? Esse homem aqui, Samuel Bacchiocchi, foi professor na Andrews, tá? Hoje ele já é falecido. Mas deixou muitos alunos, né, que hoje já são partidos. Bastante. Eu quero que vocês vejam aqui uma entrevista que ele deu, tá? Foi o primeiro não católico a se formar na Pontifical Gregorian University em Roma, tendo recebido uma medalha de ouro do Papa Paulo VI por conquistar a distinção acadêmica summa cum laude por sua tese, Do Sábado para o Domingo, uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo. Foi laureada a tese dele. Hã? Porque summa cum laude é cum laude. É verdade. Com louvor. Isso aí. Na End Times Newsletter, que é uma revista lá nos Estados Unidos, em agosto de 2002, ele faz um ataque muito sutil ao Espírito de Profecia. Sutil pra lá, né? Vocês vão ler aqui e daí vocês me falam se é sutil ou não, tá? Como sempre, toda a maioria dos ataques, eu não sei se vocês têm a mesma impressão, irmão, assim, ó, eu quando estou sentado lá no púlpito não, né? Eu sento lá na nave, estou lá sentado, de repente... Não pouco mais não, retiraram o púlpito. Já? Já, não notou não. Aí eu sento lá na igreja e de repente está lá o pregador falando, né? Falando e de repente ele começa com, né? Falando, né? De Ellen White. Mas assim, Benedito não. Agostinho, não sei Não chega tanto ainda. Santa, pra mim, eu já vi. Já viu? Tereza de Calcutá disse não sei o que, isso meu amigo. Ah, tá, entendi o que o irmão tá falando. Não, mas por exemplo, o cara chega lá e ele começa assim, ó. Eu gosto muito do Espírito de Profecia. A irmã White é uma pessoa maravilhosa, tem livros, porque eu amo muito Caminho a Cristo. Papai, eu gosto muito de Ellen White. Mas, já viram isso? Mas, faz uma virgulazinha. Primeiro, enche de confete, né? Depois faz um mas. É mais ou menos assim que aconteceu. Isso aqui é ele falando, tá? Ellen White fala as necessidades espirituais de nossas almas melhor do que outros escritores contemporâneos. O papel importante que Ellen White possui em nossa vida devocional deve servir para dissipar a alegação de que eu falho em respeitar Ellen White por submeter uma tentativa de uma nova interpretação à profecia dos 1260 dias. Estão entendendo o que ele está querendo fazer aqui? Ele propôs uma nova interpretação da profecia dos 1260 dias. Forjada lá no Vaticano. Não sei. Eu tenho certeza. Mas ele criou essa nova teoria, dizendo que os 1260 dias não é referente a 538 até 1798. É outra coisa, não é isso aí. Só que antes de ele falar isso, ele começa com floreio, ó. Ellen White fala nossas necessidades, né, espirituais de nossas almas melhor do que outros escritores contemporâneos. O papel importante que Ellen White possui em nossa vida deve servir para dissipar a alegação de que eu falho. Então, ó, cara, eu tô te acusando, tu tá fazendo coisa errada. Não, eu gosto de Ellen White. A questão é,
O respeito pela autoridade de Ellen White impede uma nova investigação de assuntos bíblicos? Isso ele falando. Ele, entendeu? Primeiro, floreio. Agora, tá, mas só um pouquinho. Eu respeito ela. Mas agora, pelo fato que eu respeito ela, isso tem que me impedir de eu fazer o quê? Uma nova investigação de assuntos bíblicos ou históricos discutidos em seus escritos? Ellen White se viu como a final e infalível autoridade em profecia exegética, teológica e interpretações históricas? Ela esperou os adventistas aceitarem qualquer coisa que ela escreveu sem questionar? Estão entendendo onde que ele quer chegar? Está dando um floreio. Agora ele está dizendo, não, mas será que... Exatamente, irmão. Está comendo que nem cupim. Quero fazer uma pergunta para vocês. Ó. Moisés esperava que as gerações futuras acreditassem em tudo que ele escreveu? Óbvio que... Se todo o povo fosse profeta, tens tu ciúmes por mim? É? Não, mas Moisés escreveu, mas a mensagem não era dele. Sim, não era dele. Mas assim, quando ele escreveu, ele esperava que as pessoas fossem crer naquilo, não é? Não tem nem que discutir. Olha o que ele está perguntando aqui, ó. Ela esperou os adventistas aceitarem qualquer coisa que ela escreveu sem questionar? Ele está dizendo o seguinte, mas será que ela escreveu? Ela escreveu e ela pensou que nós nunca iríamos questionar nada? É óbvio que ela queria isso. Onde é que você vem? Ah, você vem lá da igreja gregoriana? Ah, então tá. É mais ou menos isso. Fala, meu irmão. É interessante a gente notar que uma das armas de Satanás a nos destruir é lançar a dúvida. Né? Satanás sempre começa. Essa é Isso. a arma. Mas será que foi isso que Deus falou? É isso aqui mesmo. Será que foi desse É isso aí que o irmão falou. não sei o quê? Como é que ele tentou essa? Igual, isso aí. Exatamente. Exatamente, aqui, ó. Sempre colocando dúvida. Ele segue, ó. A irmã White não é a originadora... Não, desculpa, agora é ela falando. A irmã White não é a originadora desses livros. Eles contêm a instrução que durante o trabalho de sua vida, Deus tem estado a dar-lhe. Aqui ela está falando em terceira pessoa. Eles contêm a preciosa, confortadora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser dada ao mundo, de suas páginas. Essa luz deve brilhar no coração de homens e mulheres, guiando-os ao Salvador. Olha agora o que ela fala. Não. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nesses dias, Ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Nunca houve um tempo na qual Deus instruísse seu povo mais intensamente do que os instruir agora a respeito de sua vontade e da conduta que deseja que sigam. Respondendo à pergunta do Bacchiocchi, será que ela queria que os seus escritos fossem questionados? Ou ela entendia o papel dos escritos dela, que eram raios provindos do trono da graça e que eles conduziriam as pessoas a Cristo? Estão entendendo onde que ele quer chegar? Não, desde que ele fez aquela tese ali, eu já sei o que ele fez. Então, ó, olha o que ele fala agora. Se Ellen White estivesse viva hoje, iria ela dar boas-vindas ao auxílio dos competentes estudiosos e estaria disposta a corrigir as imprecisões restantes encontradas no O Grande Conflito e outras publicações? Ele tá, ó. Então, é uma pergunta. Ele está fazendo uma pergunta. Se ela estivesse viva hoje, será que ela aceitaria? Corrigir as imprecisões? Não há razão para pensar o contrário. Ele pergunta e já dá a resposta dele. Não há razão para pensar o contrário. Pois ela foi uma mulher que reconheceu suas limitações. Ela era comprometida em buscar a verdade. Agora, deixa eu ver, tá todo mundo sentado aí, né? Da minha parte, eu ficaria feliz em oferecer os meus serviços a ela. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Entendeu? Porque não consigo parar de agradecer a Deus pelas inestimáveis contribuições que ela fez à minha vida espiritual e à mensagem e à missão de nossa igreja adventista. Irmãos, acontece hoje. Professor da Andrews. Eu vi uma palestra, ele entrando, estava lá, como é que é o nome dos professores, aqueles que são fera, dizem, né, que são os feras em Apocalipse, como é que é, irmãos? Bom, são 2 professores feras hoje que tem no mundo, né, na igreja adventista.
Não, lá na Andrews. Eles estavam lá, daqui a pouquinho entrou o Samuel Bacchiocchi. Samuel Bacchiocchi, meu amigo. Pararam a aula e deixaram ele ministrar. E essa linha. Ele criou uma tese, né, dizendo que os 1260 dias não é desse jeito que nós entendemos ele. Mas ó, o modelo Andrews. preterista e o futurista, quem criou foi os padres. Irmão, a Andrews hoje, para muitos... Tu vai pro passado ou vai pro futuro, não importa tu não entender. Verdade. Hoje é o quê? É o nosso maior centro pensante. Eu já ouvi isso. A Andrews é o maior centro pensante adventista no mundo. De coisa errada. Pensa tudo bem, pensante. Coisa errada vindo de lá. Irmão, então, é isso que a gente está vendo. É isso aqui, ó. É isso que estão ensinando. E eu sei. Colocando na dúvida, na cabeça... Aí, ó, foi esse pessoal que ensinou os pastores e eles se espalharam no mundo agora com essa doutrina errada. Sim, tá essa confusão, com certeza. Vamos ver o que a irmã White fala do grande conflito. Ó. Enquanto preparava o manuscrito de O Grande Conflito, muitas vezes estive consciente da presença dos anjos de Deus. E muitas vezes as cenas a respeito das quais eu estava escrevendo foram-me de novo apresentadas em visões da noite, de maneira que ficavam frescas e vívidas em minha mente. Ela teve imensa dificuldade para escrever esse livro, que Satanás tentou não queria. Atrapalhar. Né? Não queria. O que o Samuel Bacchiocchi quer corrigir no grande conflito? Eu pergunto o que eu quero fazer. O que ele quer fazer, irmão? Quer dizer que o Papa daqui a pouco tá certo, né? Ele não vai acordar para te falar isso. É. Não, ele acorda na segunda ressurreição. Mas não para te falar isso. Ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Essa obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não tem meio termo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Ao postar-se contra os servos de Deus, você está realizando uma obra para Deus ou para o diabo. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. Ah, não, eu estou aqui quietinho, aqui não vou me envolver. Está servindo ao diabo. Ficar em cima do muro já está servindo ao diabo. Ô, meu irmão. Ofereceram um curso lá para a igreja, e foi os pastores do IAE, na verdade, os pastores que ensinam os pastores. Aí está lá o pastor que ensina os pastores dizendo, e a igreja ensinou o povo a pregar. Ele disse, olha, ninguém aqui pode estar fazendo um sermão na igreja, e dizer, o sermão hoje é baseado no livro Eventos Sinais. Porque, irmão, você pode até citar um texto alenorrágico, você não pode fazer mensagem baseada no livro alenorrágico. Outra coisa, ninguém esse negócio de pregar negócio de carne, isso não tem nada a ver. O cara só... Eu digo, rapaz, que não gosta também não. Quando deu no intervalo do almoço, eu aqui, ó. Vamos embora. Ah, eu já tenho a natureza de cobra. No meio do negócio eu levanto e... Né, assim mesmo. Aí ele disse que não podia, que você podia até citar um texto dele lá, mas pregar, não pode isso. Irmão, a gente está passando por um processo de catolização aqui na nossa divisão sul-americana. Agora você falou coisa fantástica, hein? Eu falo, nós hoje somos mais católicos do que imagina na igreja de Benfica. Verdade. A gente está passando por um processo de catolização, tá? Tem um irmão que me falou, ele até está aqui presente, né? O irmão está ali. Na associação dele, está sendo feito um cadastro, né, irmão? Cadastro de pregadores. Esse pode pregar, esse não. E está sendo feito um curso, né? Ó, pregar sobre isso pode. Sobre isso não pode. Profecia não pode falar que o Papa é a besta, não pode pregar sobre alimentação. É a lei da mordaça. A lei da mordaça. Entendeu? Então assim... Pra mim até assim, rapaz, tu fala demais desse Papa, rapaz. Se o Papa for ao banheiro, tu também, meu amigo, nós temos que saber o que ele tá fazendo no banheiro sim. Saber. Isso que é pra estar de olho. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, podem rejeitar. O que ela está falando? Se o que eu estou escrevendo aqui está em contrário com a Bíblia, bota fora. Não, mas já usaram isso aqui, já argumentaram isso comigo. Não, mas ela mesmo disse que se não falar de acordo comigo, pode já me mostre onde, meu filho. Tá aí. Eu estou há 23 anos estudando e não descobri até hoje. Cristo e Belial, Satanás, né? Não se unem. Por amor de Cristo, parem de confundir o espírito do povo com sofismas e ceticismo, tomando de nenhum efeito a obra de Deus, que Deus deseja fazer. O que ela está dizendo? Parem de falar do espírito de profecia. Vocês estão atrapalhando a obra de Deus. Deus não trabalha com Satanás.
O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de profecia. E ela já estava velhinha, hein? Já. Já. Ela já sabia o que falava, né? Tá, não, ela sempre soube, né, irmão? Não, né? Sempre soube. Irmãos, Não, ela foi mudando com o tempo. Mudando é tu, rapaz, tá mudando. irmãos, a igreja não gosta do Espírito de profecia, por quê? Porque nós estamos em estado laodiceano. Rico sou e de nada tenho falta. Não preciso. A igreja é rica, tem colégios, temos a verdade, temos batismos, fazemos batismos. A igreja está crescendo. Ó, no gráfico, ó, tá vendo? Estamos tendo crescimento. Hã? Colégios, hospitais, gráficas, né? Casas publicadoras. Hoje o porco, né? Hoje o porco é bem cuidado, né? Não vai mais nem na lama. Irmão, porco cuidado, café descafeinado, cerveja sem álcool. Hoje é bem tratado, rapaz. Cafezinho desse de alto nível. Descafeinado. Café descafeinado, cerveja sem álcool. Irmão, mas que coisa linda, né? Pega o porco e batiza, não tem problema. Um porco santificado daqui a pouco, né? É verdade. Meu irmão, existe uma encíclica de João Paulo. Ó, quem vai bater em ti aqui, ó. Não fala do João Paulo. Diz lá, as pessoas que não se adaptar ao regime tomaremos universidade, Não, falou mesmo. e tudo. Tu acha que nos dias agora que eles arrocharem que não dá 4 anos depois isso acontecer, a nossa igreja vai deixar essa riqueza toda aí Vai. não fazer concessão? Vai. Já foi feita a concessão, rapaz. Ó, não fechou ainda, porque já foi feita a concessão. Tem uns amigos meus, foram cair na besteira. Adventista amigo. Foram lá, vamos passear em Roma. Eu falei, ok, irmão. Aí Passei em entraram na igreja, de repente quem vem é o Papa. Aí lá se vem o Papa. Aí olhou pra irmã, amiga minha, e botou a mão assim. Aí a irmã... Tremeu. Não tremi, irmão, vi uma força. Quase eu beijei, amor. Diz que é uma força sobrenatural que vem lá. Mas o que tu foi fazer lá? Eu já ouvi essa história, sabia? Eu já ouvi essa história. Eles panfletando, né? Aí veio um guarda e disse, nós sabemos o que vocês estão fazendo aí. Uma hora só você é preso. Viu? O pastor Samuel Ramos cita um negócio desse aí, que é uma força Sobrenatural. Sobrenatural. Rapaz, o Obama foi eleito, e a primeira coisa que ele fez foi lá no Vaticano e o Bento deu aqui, ó, em Sica. Me desculpa, tô demorando. Meu amigo, vem aqui dar beijo em velhinho. Verdade. Ninguém respeita velhinho hoje, não. Verdade. Irmãos, os problemas que nós tivemos no passado, será que estão hoje? Olha só, os perigos dos últimos dias estão sobre nós. Lê de Mateus 25:14. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. O que é Mateus 25:14, irmãos? Mateus 25:14. O fim das 10 virgens. O fim das 10 virgens. Fechou-se a porta. Então aqui, ó, Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Alguns vêm cultivando ódio contra homens a quem Deus comissionou para dar uma mensagem especial ao mundo. Ou seja, aquele que traz a mensagem especial vão ser odiados. Não espera ser recebido lá com tapete vermelho. Mas tem uma passagem boa, eu acho que não sei se você vai colocar aí, que diz assim, ó, Deus vai me mandar vir um decreto e não vai ficar nenhuma criatura impura para pegar mais a mensagem. Irmão, só corrigindo, é Mateus 25:13. Ah, mas é 13? É o 13. Tá, desculpa então. Não, Porque o 14 fala dos talentos. Isso, pode ser. De repente eu... Vou fazer uma retificação então. Alguns vêm cultivando ódio contra homens a quem Deus condicionou. Eles começaram essa satânica obra onde? Minneapolis, 1878. Lá começou essa obra satânica. Mais tarde, ao verem e sentirem a demonstração do Espírito Santo, que testifica que a mensagem era de Deus, ou seja, eles perceberam que era de Deus, o que eles fizeram? Odiaram ainda mais. Pois era um testemunho contra eles.
Eu me dou conta que aquilo que eu vivo não está de acordo com o que Deus quer e eu fico com mais ódio ainda daqueles que estão proferindo a mensagem. Basicamente isso que ela está falando. Não queriam humilhar o coração para se arrependerem, darem glória a Deus e vindicarem o direito. Prosseguiram em seu espírito, cheios de inveja, ciúmes e más suspeitas, como os judeus. Abriram o coração ao inimigo de Deus e do homem. Contudo, esses homens têm ocupado posições de confiança e têm moldado a obra à sua semelhança tanto quanto podem. Quem que é aqui? De quem que ela está falando? Liderança. Não sou eu que estou falando. Eu queria muito ter a capacidade de escrever coisas lindas assim, como o Espírito de Profecia tem. Eu não tenho. Todos nós, irmão. É ela que está falando. Ó. Esses homens têm ocupado posições de confiança. Ou seja, quem? Aqueles que querem, que têm um ódio contra as pessoas que trazem a verdade. Onde que eles estão? E têm moldado a obra à sua semelhança tanto quanto podem. Vocês já ouviram falar da síndrome do síndico? Não ouviram falar da síndrome do síndico? Eu que criei isso, tá? Isso que eu não vi. Então agora vai todo mundo saber. Sabe o síndico? Síndico de prédio, né? Quando ele é eleito, ele é reeleito, é reeleito, é reeleito, é reeleito. Tá há 20 anos de síndico. O que passa na cabeça dele? Ele é o dono do prédio. Alguns líderes passam pela mesma síndrome do síndico. Ficam tanto tempo de liderança, e isso aí vale para todo mundo, tá, irmãos? Ancião, presidente, assim vai. Então, tanto tempo na liderança que eles acham que eles são o quê? Os donos da obra. E moldam a obra o quê? A sua semelhança. Não há um assim diz o Senhor. Não há um Senhor, o que queres que eu faça? Aí agora eu vou, deixa eu ver o que eu posso fazer agora aqui para dar mais frutos. Eu vou montar aqui como é que chama aqueles centro de influência, né? Ah, agora isso aí está moda. Isso aí é moda agora, né? Montar um centro de influência adventista na cidade, porque lá eu vou trazer mais frutos. E lá você não bota a placa do nome da igreja não. Nem leva nem igreja. Isso. Isso aí é um show que eu estou fazendo lá. Mais ou menos. Eu estou indo para a igreja, né? O que houve em Minneapolis pode acontecer de novo? Esse texto aqui, ó. Quem estava aqui quarta-feira à noite aqui? Lembra o texto que ele leu? O Daniel Silveira? Lembra o texto que ele leu? Esse aqui. Eu traduzi acho que foi da Review and Herald. Não sei se vocês sabem que a gente tem acesso, tá? Review and Herald, antiga, Signs of the Times. Só entrar no site, tudo em inglês. Tem a cópia lá, né? A gente vai lá, lê, dá pra ler, traduzir, entendeu? Pega os textos na íntegra, entendeu? Aí eu estava atrás de texto e achei esse aqui, passei para ele. Aí diz o seguinte, ó. Os que trouxeram a mensagem e foram pisados, está falando de Jones e Wagner, são apenas homens. Mas qual é o caráter da mensagem que eles carregam? Você ousará dar as costas às advertências porque Deus não o consultou sobre o que seria sua preferência? O que ela está perguntando? A mensagem não é aquilo que tu quer, mas é de Deus. Mas porque não é o que tu quer, aí tu vai, não quero saber disso. É isso que ela está perguntando. Da mesma forma como os homens de influência fecham seus próprios corações e estabelecem suas próprias vontades em oposição ao que Deus tem dito, eles vão procurar tirar o raio de luz daqueles que têm lutado e orado por luz e viver e poder vivificante. Ou seja, eu não tenho a luz, mas eu também não vou deixar tu ter. Eu vou ficar, entendeu? Não vou deixar tu ter. Eu vou me opor a ti. Cristo tem registrado todos os discursos duros, orgulhosos, sarcásticos contra seus servos como contra si mesmo. Irmãos, quando nós somos atacados, quando nós sofremos sarcasmo por causa da nossa fé, porque nós cremos que sim, é possível haver uma vitória em Cristo, nós cremos que sim, terá um momento na terra em que a graça salvadora de Cristo ela vai me capacitar a vencer todos os pecados da minha vida, e eu sou o quê? Eu sou atacado. Isso está registrado e Cristo ouve isso como se aquelas pessoas estivessem tirando sarro dele. Estão entendendo? Está se identificando. Exatamente, irmão. Não, porque a mensagem é dele. Nós somos só levando a mensagem. Então você está atacando a mensagem, está atacando ele. Exatamente.
Essa é a parte mais forte do texto. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. A luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de luz falsa. Se muitos aqui já leram lá em Eventos Finais, lá fala, talvez a gente esteja sentado do lado, no banco da igreja do lado, o irmão do lado esteja recebendo a chuva serôdia, e se eu não estiver andando com Cristo, eu não vou entender. Eu não vou saber que é chuva serôdia, e eu vou falar que aquele cara é um louco, é um fanático, um extremista. Começou a acontecer. Diz que muitos vai dizer, não, eu tenho tantos anos de igreja. Isso. Se fosse de Deus, eu sabia. Exatamente, essa vai ser um dos argumentos. Eu tenho tantos anos na obra, eu não saberia identificar? Quantos anos Satanás tinha de céu? Verdade. Sim. Pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza. Recusou a reforma, vida no campo. Agora, quando é que foi? Acho que foi no trimestre passado que a gente estava estudando a lição que saiu aquele texto lá falando, desestimulando a ir morar no campo. Na minha classe da escola sabatina, eu comecei aquele dia de trás para frente. Comecei do estudo adicional. Eu perguntei assim, ó, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. O Espírito Santo é bipolar? Ficou todo me olhando assim, né? É bipolar ou não? Não. Ou é ou não é, né? Então é o seguinte, ali naquele estudo, dizia o seguinte, que o estudioso fez um estudo. Cadê o estudo? Eu não vi estudo. Cadê o documento? Quem é? Cadê o estudo? Eu não vi. Só tá um estudioso fez um estudo. E das todas as declarações de ver no campo, tantas é para ficar e tantas é para sair. Só um pouquinho. Eu quero ler isso aí. Eu quero ler. Porque para mim o Espírito Santo ele não se contradiz. Porque ele está dando ali a ideia, tá nas entrelinhas, que ela fala que é, mas não é assim, entendeu? Isso é conversa fiada, rapaz. É conversa fiada? Jesus fala em Mateus 24, ó. Os homens estarão com medo do bramido do mar. Aí irmãos, eu vou aposentar, eu vou comprar uma casa na Verdade. Jesus está dizendo que vai ser problema no mar, assim. E tu vai lá pra frente do mar. Então a gente fica falando, irmão, que está seguindo Jesus. Tá vindo de cima. O pior é que tá vindo de cima. Se fosse algo assim, ó, que algum irmão ele tá criando, inventando, sabe, moda, Rapaz, ó, é uma coisa. tem uma Vem de cima. cabeça em cima, rapaz. Tem. Esse aqui é o problema, irmãos. As abominações de Ezequiel 8 partem da Os sacerdotes. Exatamente. A gente vai lá e lê Ezequiel e Jeremias, Quem né? estava adorando o sol? 25 sacerdotes que gostam do templo, né? Exatamente. Quando nós estudamos, lá em Jeremias fala, né, que quem levou, que foi o grande responsável... Quem é? O povo segue o quê? A liderança, exatamente. Segue a liderança. Por isso que a Ellen White ela é categórica. Ela, assim, ó, ela diz o seguinte, reforma da saúde, nós não devemos colocar o uso, né, a reforma da saúde como algo assim impositivo para o membro. Não tem que ser impositivo, tem que mostrar que tem que mudar. Só que ela fala o seguinte, mas pastores e comportores devem sim ser. Porque são líderes. Dinheiro de dízimo. Ela fala, quem recebe dinheiro de dízimo tem que ser. Tem que ser. Irmão, eu te mando depois. Eu acho ali. Ou tá no Conselho sobre o Regime Alimentar, ou tá no Testemunhos para a Igreja, volume 1, na parte que fala sobre a reforma da saúde. Tá num desses dois. Tem que ser. Tem que ser. E tem um outro texto até fortíssimo, que ela diz o seguinte. Hã? Não entendi, meu irmão. 381, regime alimentar. Tá? CRA 381. E tem um outro texto ainda que ela fala o seguinte. Como posso eu confiar em pastores que se sentam à mesa para comer carne? Verdade, essa é forte. É fortíssimo. Entendeu? Então assim, ó, pastor e comportor tem que ser, porque é líder. Tem que dar exemplo. O membro, ele pode o seguinte, ó, entrei agora e tal, não estou conseguindo. A irmã White, se eu não estou enganado, me corrijam. Ela demorou uns 5 anos. Foi, né? 5 anos. Ela não gostava de comer pão integral, sabe? Foi duro para ela. Mas é um trabalho. É para nós também. Irmão, eu sou gaúcho. Cara, eu sou gaúcho. Então, irmão, é o seguinte, eu tenho 4 anos. Levei o José Martins de Souza, ficou uma semana na minha casa e fez lá uma... E ele ficou na minha casa comendo. E me explicou, eu estava com 1 ano só de crente, falei assim, não vou, a partir de hoje não vou mais. Já tem 3 anos. Amém, irmão. Deus seja louvado. Emagreci 8 quilos, acabou o colesterol, acabou essas coisas.
Irmão, eu era muito explosivo. Era muito explosivo. Eu era polícia, Então, eu era muito explosivo. Então, assim, não tô 100% curado. Tô no caminho, tô combatendo o bom combate. Mas diminuiu muito. Diminuiu muito. Muito, muito. Irmãos, último texto de hoje. Desculpa, irmão. Sensualidade. Sensualidade. Também. Sensualidade. Isso aí a gente que estava no lugar onde tudo podia fazer, aquele ímpeto sexual. Exatamente. 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 Irmãos, o último texto de hoje. Qual deve ser a nossa postura quando nós nos demos de conta com relação a isso, né? Qual que é a nossa postura? Fé e obras, 76:2. Quando surgem erros e são ensinados como verdade bíblica, os que têm ligação com Cristo não confiarão no que diz o pastor, mas a semelhança dos nobres bereanos, examinarão as Escrituras todos os dias, para ver se essas coisas são de fato assim. Quando eles descobrem qual é a recomendação do Senhor, colocam-se ao lado da onde? Da verdade. Ouvem a voz do verdadeiro pastor, dizendo, este é o caminho, andai nele. Assim sereis ensinados a fazer da Bíblia o vosso conselheiro, e não ouvires nem seguires a voz do estranho. Essa é a nossa postura. Não é uma postura de guerra contra a igreja, não é para bater boca, não é para discutir, mas se o pastor manda eu comer carne, e aqui me fala para mim não comer carne, eu não vou comer carne, porque eu tenho que obedecer à voz do verdadeiro pastor. Voz do verdadeiro pastor. Irmãos, essa é a primeira parte, nós só passamos em 2 pontos, tá? Convido aos irmãos amanhã, né, que quiserem estar continuando. Amanhã nós vamos entrar mais forte, tá, em temas mais profundos. Olha, tá? Eu cheguei à conclusão da minha experiência que tem pastores jesuítas na igreja. Isso aí. Um deles, meu amigo, confessou, tentando me impedir de pregar sobre o Papa. Ele se confessou para mim. Então, isso aí, irmão, assim, até em todo lugar. Então, aí todo você lugar. entende por que as decisões... Todo lugar, todo lugar. Vamos fazer uma oração, irmãos? Não tenha surpresas. De joelhos, se possível, tá? Santo e eterno Deus, nosso poderoso Pai, santo, 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 Senhor, é o teu nome e o teu caráter. Louvado e exaltado, Senhor, sejas tu pelos séculos dos séculos. Te agradecemos, ó bondoso Deus, por esses momentos de graça, esses momentos de estudo da tua santa palavra. Te agradecemos, ó Senhor, pela presença do teu Santo Espírito e de teus anjos. Nos despacha agora, Senhor, para as nossas camas, para as nossas atividades. Continue abençoando, Senhor, esse congresso, tocando a mente e o coração, Senhor, de cada um dos aqui presentes. Abençoa, Senhor, e capacita cada um dos pregadores. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Congresso MV. Membros pela Igreja. Como dizem os arautos do rei, a tocha da verdade está agora em nossas mãos. E como diz o Senhor, a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até ao fim da história deste mundo. Herdeiros da reforma, que os adventistas de verdade se levantem.